Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, cumprimentando o povo com a gloriosa paz do Senhor. Querido, eu tenho uma palavra de Deus para o teu, para o meu e para o nosso elevo espiritual. Porque hoje é o dia que fez o Senhor. Alegremos e regozijemos nele. Eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo. Está passando aí na barrinha aí do seu celular. Está escrito aí no teu celular aí. Canal Atalaia de Cristo. Deixe seu like para que o YouTube reconheça que está valendo a pena e recomende para mais pessoas. Então eu te peço, deixe teu like, teu joinha e se inscreva nesse canal ativando o sino da notificação. Se inscreva aí nesse canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Querido, tem uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 14, no verso 24. Mateus 14, verso 24. A palavra de Deus diz assim: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vou repetir o texto, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 24, que diz assim: o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Querido, a Bíblia diz que tudo que o Senhor faz é bom. Quando eu entro nesse texto, eu vejo Jesus andando sobre as águas. E a Bíblia diz que o medo dos discípulos era tanto que ao invés de olhar para Jesus, eles viram um fantasma. E o texto que acabamos de mencionar, que acabamos de ler para você, Evangelho de Mateus 14, 24, diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vento contrário. Sabe o que quer dizer isso? Contramão de tudo que andamos, de tudo que fazemos. Nós temos que aprender a andar na contramão. Andar na contramão do mundo. Andar na contramão daquilo que não edifica a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus manda os discípulos passar para outra margem. E chegando altas horas, na quarta vigília da noite, aproximadamente 4 horas da manhã, os discípulos vão para atravessar para o outro lado. E o texto diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. O texto está nos dizendo que os 12 estavam reunidos com Jesus. E Jesus ordenou eles para que entrassem no barco, para que fosse para outra banda, enquanto Jesus ficava por ali pregando para a multidão, ensinando a multidão. E despedindo Jesus da multidão, subiu um monte para orar. E chegada já à tarde, estava ele ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Querido, deixa eu te dizer uma coisa.
Todas as vezes que andamos na contramão, principalmente do mundo, o Senhor só tem a nos abençoar. Quando eu vejo Moisés, presta bem atenção no texto, quando eu vejo Moisés saindo de casa para cuidar de ovelha, eu vejo ele voltando como libertador do povo de Israel, porque Moisés andou contrário ao povo do Egito. Quando eu vejo Davi saindo de casa para entregar marmita para os seus irmãos, eu vejo Davi voltando um guerreiro, porque Davi vivia na contramão, Davi vivia ao contrário do povo. Quando eu vejo Saul saindo de casa, saindo da casa do seu pai para buscar a jumenta, Saul acabou voltando rei. Quando eu vejo a samaritana saindo de casa para buscar água, olha para cá, eu vejo ela voltando uma missionária. Querido, existem grandes oportunidades embrulhadas em pequenas tarefas. Existem grandes oportunidades na nossa vida, grandes oportunidades embrulhadas em pequenas tarefas. A tarefa que Jesus deu para os discípulos era passar para outra banda. Enquanto Jesus despedia a multidão, ia para o monte orar. E ao descer do monte para orar, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha só, o vento soprava forte, o vento estava ao contrário, mas na quarta vigília, cerca de 4 horas da manhã, dirigiu-se Jesus caminhando por cima do mar. Ah, mas é Jesus que caminhou. Querido, a palavra de Deus diz: se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pede um monte para sair daqui para lá e será feito. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Querido, olha para cá. O medo faz eu ver fantasma. O medo paralisa o nosso corpo. Nós ficamos com um corpo inerte, porque de coisas pequenas a gente se torna refém daquilo por ter medo. Era Jesus andando por cima das águas, e os discípulos viram que era um fantasma. Jesus, porém, lhe falou: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Ó, tem de bom ânimo, sou eu, não temo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Olha só, Pedro colocou uma incerteza no coração. Pedro colocou medo em seu coração. Ele distante viu um vulto andando sobre as águas. E todos os discípulos achou que era um fantasma. E Jesus olha, e Pedro olha para Jesus e diz assim: olha, se és tu mesmo, faça com que eu ande sobre as águas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Querido,
Quantas das vezes, na hora da adversidade, na hora que é para a gente caminhar por cima das provas, caminhar por cima das lutas, caminhar por cima das dificuldades, nós encontramos medo. Porque medo faz parte de todo ser humano. Seja ele preto, branco, rico, pobre, todos têm medo. Só que o medo faz com que eu não enxergue aquilo que o Senhor tem que fazer na minha vida. O medo faz com que eu caia no desespero e não prossiga olhando para o alvo. E ele disse: vem, Pedro. Vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. 12 apóstolos, mas só um, mesmo com medo, teve a coragem de encarar o vento contrário e ir. Porque os 11 que ficaram no barco, nenhum deles tiveram a coragem, a ousadia de ir ter com Jesus. Pedro, mesmo com medo, ele foi ter com Jesus. Querido, não importa qual é o medo que você tem passado durante toda a tua vida, porque tem pessoas que têm medo de escuro, tem pessoas que têm medo de tantas coisas, medo de barata, medo de tantas coisas, porque o medo faz parte da vida. Aí diz: vem, Pedro. E descendo do barco, Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro foi ter com Jesus. E ele disse: mas sentindo o vento forte, teve medo. Mais uma vez, por 2 vezes, eu vejo Pedro com medo. O primeiro medo era Jesus, e ele disse que era um fantasma. A segunda vez que ele teve medo, ele caminhando por cima das águas, tirou o alvo de Jesus e olhou para o vento. Tira o alvo de Jesus e olhou para a tempestade. Olha para cá, querido. Se teu alvo é Jesus, não tenha medo. Se teu alvo é a glória, passa pela luta, passa pela prova, mas glorificando o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. O alvo de Pedro até então era Jesus. Pedro focou em Jesus. Quando o meu foco está em Jesus, quando a minha vida está em Jesus, até aquilo que é para dar errado, o Senhor faz dar certo. Até aquilo que é para dar errado, o Senhor faz dar certo. E o texto continua: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Olha para cá. Você sabe por que muitas pessoas afundam no seu ministério? Porque tem medo de encarar a realidade. Você sabe por que muitas pessoas não dão certo na vida? Porque tem medo de avançar para o alvo que era Jesus. Você sabe por que muitas pessoas não vão para a igreja? Porque tem medo de alguém chamar ele de crente, porque ele tem medo de alguém chamar ele de Bíblia. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar.
Querido, quantas pessoas têm medo e acabam afundando naquilo que ele nem começa porque tem medo. Ah, vou começar a fazer isso. Nem começa, já está afundando. Ah, eu quero fazer aquilo, aquilo outro. Nem começou, já está desistindo, ou seja, já está afundando naquilo que ele ia começar. Ele disse assim, olha, e começando a afundar, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Querido, porventura, se você tiver medo de alguma coisa, clame ao Senhor para te salvar. Senhor, salva-me. Senhor, eu estou perecendo. Senhor, eu sei que eu não sou digno de adentrar na sala do teu trono, mas tenha-me e ouve minha oração. Pedro disse assim, a Bíblia diz assim, olha, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Na minha concepção, os 11 que estavam no barco estavam caçoando. Ah lá, não falei que ia afundar? Ah lá, não falei que era fogo de palha? Não falei que era medroso igual a gente? Porque tem muita gente assim na igreja, porque não consegue, aí começa a falar de alguém, começa a falar de outra pessoa, tá vendo? Não falei que era medroso, não falei que ia dar certo. Na minha concepção, Pedro teve muito medo, mas teve coragem que os 11 que estavam no barco não tiveram. Porque no meio de 12, os 11 ficaram no barco. Somente Pedro é que teve a coragem de enfrentar o vento contrário. Porque quando o vento está a favor, tudo é fácil. Porque quando o vento está do teu lado, está a favor, tudo é tranquilo, tudo é mil maravilha. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é isso, porque o vento está a favor. Agora, quando o vento começa a soprar o contrário, a primeira coisa que você vê é como Pedro fantasma e tem medo. Pedro viu fantasma ao invés de Jesus. Pedro teve medo e começou a afundar. Querido, o medo faz parte de tudo que fazemos, mas não devemos pegar o medo e andar com medo. Tem muitas pessoas que não prosperam na vida porque tem medo de investir. Tem muitas pessoas que não vão à frente do seu ministério porque tem medo de abrir. Tem outros que têm medo de ser, de honrar a tua chamada. Então diz assim, mas sentindo o vento forte teve medo, e começando a afundar, clamou a Jesus dizendo, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou. Querido, pode ter certeza, que quando você estiver afundando, tem sempre uma mão, tem sempre alguém para lhe dar a mão. Se porventura não tiver teu pai, tua mãe, teus irmãos, os pastores, os membros da igreja, quem vai segurar na sua mão é o próprio Senhor. Porque ali os discípulos não tiveram a coragem de remar para socorrer Pedro. Os discípulos que estavam com ele não tiveram a ousadia de ir até Jesus para resgatar Pedro que estava afundando. Está muitas coisas parecidas com o dia de hoje. Quando você está afundando, o que está do teu lado, a primeira coisa a falar, não vou pegar a prova de ninguém. Cada um com a sua luta, cada um com a sua prova. Deixa ele afundar, foi ele que procurou. A gente escuta sempre essas palavras de derrota no momento que estamos afundando. Bem feito. Quem mandou ele ir com sede ao pote? Bem feito. Não era para ele ter andado nas águas.
a gente encontra sempre pessoas para nos colocar para baixo, mas para a glória do Senhor Jesus, tem sempre uma mão estendida para me levantar. E se porventura não tiver mão nenhuma, o próprio Senhor vai te levantar. O próprio Senhor vai te submergir destas águas e vai fazer com que você caminhe por cima dessa dificuldade, por cima desses problemas. Louvado seja o Eterno da nossa alma. Aleluia! E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha só, chamou Pedro de homem de pequena fé. Querido, você sabe por que muitas das vezes as coisas não dão certo? Porque a gente já começa errado. Você sabe por que as coisas não estão dando certo na sua vida? Porque você está fazendo com medo. Sabe por que as coisas não vão progredir, não vai avançar, não vai para frente na sua vida? Porque você já começa as coisas pensando que não vai dar certo. O vento estava ao contrário, mas Pedro decidiu ir ter com Jesus. Se és tu mesmo, manda ir ter contigo. Jesus falou: vem, vem Pedro. Até então ele estava indo muito bem, porque no momento em que ele estava olhando para o alvo, no momento que os olhos dele estavam fitados em Jesus, ele não viu problema. Você sabe qual é o mal de muita gente? Que só foca o problema e esquece de Jesus. Que só foca porque está afundando, mas esquece de Jesus. Ei, olha para cá. Pedro, no momento em que estava olhando para Jesus, ele não viu o vento, ele não viu o mar, ele não viu as intempéries da natureza, porque o foco dele era Jesus. Quando eu estou focado em Jesus, eu passo diante dos meus problemas, e lá do outro lado eu vou cantar o hino da vitória. A dificuldade de Pedro não foi nem os 11 que estavam com ele, foi ele olhar para o vento. Os 11 olharam para o mar e tiveram medo. Pedro olhou só para o vento. Querido, a Bíblia diz que Salomão diz que aquele que olha para o vento, ele não colhe, não semeia. O que olha para o vento, vamos deixar de olhar para o vento e focar em Jesus. Quem sabe que eu estou falando com pessoas que estão há anos e anos dentro da igreja, mas só tem olhado para o problema, que é o vento. Pessoas anos a fio na igreja, serve a Deus com alegria, mas só tem olhado os problemas. Tirou o foco de Jesus para olhar para o vento. Querido, se a gente for olhar para o vento, a gente não sai nem de casa. Se a gente for olhar para a dificuldade, para os problemas, a gente vai criar teia de aranha debaixo do pé, não vai nem sair da onde senta. E Jesus segurou a mão de Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar. Ó, vai, uma hora está firme, outra hora está desviada. Uma hora está louvando ao Senhor, outra hora está agradando ao mundo. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Querido, não duvida daquilo que Deus vai fazer, não. Não duvida daquilo que Deus vai fazer na tua casa, na tua vida e na tua família. Mas o segredo não é você olhar para o vento, não olhar para a dificuldade, não olhar pelo que seus olhos vê, porque muitas das vezes os seus olhos estão vendo uma coisa, mas a tua fé está vendo outra. Porque a palavra de Deus diz que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Homem de pequena fé.
E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha só, o vento só acalmou depois que subiu Jesus e Pedro para o barco. Quando Jesus está no barco, não tem como dar errado, não. Quando Jesus está no meu barco hoje é minha casa. Não tem como Pombagira, Zé Pilintra, Tranca-Rua, seja quem for, ir contra a minha vida. Porque a palavra de Deus diz que não existe encantamento para Israel. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então se aproximaram os que estavam no barco. Olha só, os discípulos se aproximando. Olha só. Então se aproximaram os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Andava com Jesus, comia, bebia, evangelizava, ganhava alma. Depois desse feito, que ele diz que verdadeiramente és o Filho de Deus. Só reconheceram o milagre de Jesus de andar pelo mar, porque Pedro foi, afundou, mas o Senhor resgatou. Eu não sei quem tem te levado para o fundo, querido, mas o Senhor vai te tirar com mão forte, com mão poderosa. E outros textos dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Senhor Todo-Poderoso. Esse, o vento e o mar obedecem. E Pedro, cabeçudo, teimoso, não obedeceu. E você não obedece. O vento e o mar obedecem. E o ser humano, meu Deus do céu, não obedece. Querido, vento contrário. O título dessa mensagem é Vento Contrário. Com vento a favor tudo é fácil. Pula, roda, sapateia. Vento a favor. Agora quero ver vento contrário. Quando você olhar para um lado, olhar para o outro e fala: meu Deus, como vai ser? Mas quando você olha para cima, vem a solução dos seus problemas. Quando você olha para o alto, de onde vem o teu socorro, você só tem que agradecer, porque até aqui Ele te ajudou. Porque até aqui você passou pelas lutas, você passou pelas provas. Querido, Pedro teve medo. O medo de Pedro foi tanto que viu um fantasma. O medo de Pedro foi tanto que ele afundou. Olha para cá, eu vou profetizar. Jesus disse assim: se creres, verás a glória de Deus. Pedro afundou porque Pedro não creu. Pedro afundou porque ao invés de olhar para Jesus, olhou para o vento. Quando as pessoas hoje têm olhado só para o vento: ah, que eu estou desempregado, está ruim. Ah, que minha família está doente. Ah, que a minha família é assim. Ah, que eu sou assim desde o berço. Ah, que eu sou assim. Olha para cá que eu estou profetizando. Toda maldição Deus vai transformar em bênção. Tudo que foi maldição, olha para cá que eu estou profetizando. Tudo que foi maldição na tua vida, Deus vai transformar em bênção. Porque mesmo no vento contrário, você é um adorador. Mesmo no vento contrário, você ainda ora, busca a presença do Todo-Poderoso. Tira o olho do vento, tira o foco do vento e começa a olhar para Jesus. Tira o foco das adversidades, tira o foco das lutas, das provas e olhe para Jesus. Ele ainda está no teu barco. E quando Ele está no barco, não tem como dar errado.
Quando Jesus está no barco, pode ter certeza, querido, que não tem como dar errado. Jesus estava caminhando por cima das águas. Vem, Pedro. Pedro foi olhando para Jesus. Só que o inimigo não é bobo. Coloca o vento para a gente tirar o foco de Jesus e olhar para o vento. Pedro tirou o foco de Jesus e olhou para o vento e acabou afundando. Todo aquele que tira o foco, todo aquele que tira o olho de Jesus para focar o vento, ele vai afundar. Vai afundar na sua família, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho. Tira o foco dos seus problemas e olhe para Jesus. Amém, queridos? Essa é a mensagem de hoje. Vento contrário, meu Deus do céu. Vento a favor é fácil, né? Mas vento contrário nos ensina muita coisa, principalmente a perder o medo. Amém? Vamos orar? Querido, está passando no teu vídeo aí, ó. Olha aí passando aí, tá vendo? Está passando aí, ó. Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva nesse canal. Eu gostaria que você deixasse seu like para que o YouTube reconhecesse e compartilhasse para mais pessoas, para o YouTube reconhecer e enviar para mais pessoas. Então se inscreva aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes, e deixe o seu like, deixe seu joinha e vamos para cima, com o olho em Jesus. Esquece o vento, foca Jesus. Eu quero orar e depois da oração eu quero abençoar a tua vida com a bênção apostólica. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno e querido Pai, meu Deus, mais uma vez diante da Tua presença nos prostramos em oração, Pai, te pedindo para que o Senhor coloque encorajamento no coração desse homem, no coração dessa mulher, para que não venha olhar o vento, olhar as provas, as lutas e olhar somente para Ti, porque quando nós olhamos para Ti, Senhor, ainda que venham as intempéries do tempo, ainda que venha tudo aquilo contrário, o Senhor faz com que nós nos levantamos e caminhamos sobre as águas, e caminhamos sobre o mar bravio, e caminhamos, Senhor, sobre essas tempestades que têm atingido os Teus filhos. Pai, muito obrigado por essa mensagem, que essa mensagem, Deus, ela vá e ela produz resultado para quem está sendo mandado. Pai, muito obrigado pelo dia chamado hoje, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha vida, pela minha esposa, pelos meus filhos, meus netos, meus irmãos. Pai, mesmo estejam com o vento contrário, Senhor. Pai, porque o vento contrário não é para matar, porque o vento contrário é para chegar mais perto de Ti, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado pelo dia chamado hoje. Nos dá força, nos dá coragem, nos encoraja, Senhor, para lutar e ser vencedor. Pai, eu entrego esse dia, essa tarde, essa noite nas Tuas mãos. Mais uma vez a minha vida, a minha esposa, Pai, nas Tuas mãos. E eu creio numa grande vitória, Senhor, porque o vento está contrário, mas é sobre a Tua palavra, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Oh glória, aleluia. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Amém, querido? Chegamos ao final de mais uma mensagem. Querendo Deus, amanhã tem mais. Já estamos com mais de 180 vídeos para você. Entra aí no canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Tem muitos vídeos bons para você, vídeo para você e sua família sentar e participar desse banquete no qual o Senhor nos deu. Amém? O canal é Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Faz assim, eu quero abençoar a tua vida.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Porque com o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus. E todos juntos digam amém, amém. E graças a Deus. Oh glória, aleluia. Amém, querido. Fique todos com Deus. Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. A paz do Senhor.